Dr. Luciano Estanca, médico, psicanalista e psicoterapeuta, acupunturista, eletromagnetoterapia e fotonterapia, colaborador de revistas, jornais e programas de televisão na área da medicina e parapsicologia. Professor e conferencista. Tema: eletromagnetismo e fotonterapia no combate à depressão. Uma coisa que a gente sempre fala, saúde é um tema interessante. O que é ter saúde? É não ter nada. Mas para não ter nada, dá um trabalho tão grande para o organismo que é impressionante. É engraçado, o paciente chega no consultório e fala assim: doutor, trouxe os exames. Não deu nada. Mas se der, ele fica complicado. Então é engraçado essas coisas, né? Nós somos um ser que, para esse equilíbrio do nosso organismo existir, ele tem que estar coordenado uma série de dezenas de milhares de reações bioquímicas que ocorrem a cada momento no nosso corpo. Então, por exemplo, nós agora estamos fazendo células, trocas gasosas, hormônios, digestão. Tem mais sangue na barriga do que no cérebro, por isso que daqui a pouco vai ter uns assim, ó. Por causa da digestão, por isso não pode nadar. Por quê? Vai nadar, o sangue que está sendo usado no intestino não está no músculo, o camarada tem uma congestão que pararia a digestão. E uma das coisas que a gente vai ver é que muitas coisas para essa manutenção da saúde são coisas sutis. Até as pessoas vão no médico para pegar remédio. A pessoa quer o remédio de emagrecer, o remédio de dormir, o remédio para não esquecer, o remédio da memória, né? Ela quer o remédio de tudo, mas só que na realidade o que vai funcionar são os procedimentos mais simples, como beber água, respirar, cuidar da alimentação, dormir no mínimo 7 horas por dia. Então tem uma série de outras coisas que as pessoas esquecem e elas querem trocar tudo isso só por medicamento. Você sabe que a coisa mais frustrante de um paciente é ele chegar no consultório e o médico não dá um remédio para ele, falar que ele tem que mudar a alimentação, fazer cocô todo dia, porque o intestino de saco de cocô virou segundo o cérebro. Nós temos neurônios intestinais que são extremamente importantes para a manutenção da nossa saúde. E a influência magnética, ela é conhecida desde os primórdios das civilizações. E nós vamos ter lá desde a mística. Tudo na nossa civilização é ligado principalmente ao Sol. Então os egípcios falavam de Ra, o deus Sol que influenciava pelas suas frequências, o infravermelho, o ultravioleta e a grande gama de radiações do Sol, ele influenciava tudo, a vida, e a um ponto que os egípcios criaram um deus, o deus Ra. Tudo era uma referência, porque se não tivesse o Sol, nós não teríamos vida. E uma das coisas que foi descoberta gradativamente, com o tempo, hoje a gente tem condições de mensurar, é o efeito dessas radiações eletromagnéticas que influenciam o nosso psiquismo. Então, explosões solares, inclusive agora, estão falando, olha, agora vai entrar em explosão solar, agora vai entrar... Esse aumento de explosões solares, que existem em ciclos de 8 anos, eles aumentam muito ataque cardíaco, infartos, crises de epilepsia, alterações emocionais. Então, como nós estamos deixando o nosso mundo cada vez mais caótico do ponto de vista eletromagnético, essas alterações naturais influenciam também cada vez mais o ser humano. Todo mundo ouviu, conhece, tem na família alguém que é meio complicado, que tem um gênio difícil. Todo mundo tem? Conhece alguém? Esse gênio difícil tem um nome bacana, é um psicótico maníaco depressivo. Só que é um nome feio, né? Psicótico. Você sabe que as pessoas morrem de medo de... Eu não sou louco, né, doutor? Eu não sou louco, né? Eu vou tomar o remédio, mas eu não sou louco, tá? É assim. Então até a medicina atenuou. Então fica mais bonito. Agora é bipolar. Então, eu sou bipolar. Eu também.
Então você vai ver um monte, bipolar é bonito, olha, é positivo ou negativo, é mais sutil do que psicótico, maníaco, depressivo. E nós vemos que as influências dessas explosões solares, elas afetam tremendamente o psiquismo humano. Se nós não tivermos magnetismo, nós não temos vida. E a gente vai ver um outro astro, a Lua. Até na astrologia, me desculpem os astrólogos, Plutão, que está lá longe, para influenciar a gente é nada. Que influencia muito o nosso comportamento, as marés, as migrações dos animais, etc., é o Sol e a Lua. São os astros próximos de nós que produzem radiações que algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras. Nada é para todo mundo na mesma proporção. Então, o coitadinho do médico está lá no seu plantão e muda a lua. Nasce nenê pra caramba. Ah, meu Deus, você fica a noite inteira correndo de parto para lá, é impressionante. Na prática, a gente vai ver como isso influencia. Por quê? Os campos magnéticos interferem muito aonde? Nas marés, na água. Nós somos bolha d'água. Então, interfere na gente. Então, a Lua, ela é já historicamente conhecida, porque hoje em dia nós temos uma coisa até que está um pouco ruim, medicina por evidência. Se não provar por A mais B, não vale nada. Só que todo mundo sabe que não é assim. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, fui lá no médico, ele mal olhou para a minha cara, não deixou eu falar, me deu uma receita. Não funciona esse remédio, não está fazendo nada. Daí você vai ver o remédio, é um bom remédio. Você conversa com o paciente, ouve ele, conversa, avisa, fala, olha, não, toma esse. É um outro nome daquele mesmo remédio. Ele volta e fala, nossa, doutora, esse remédio que o senhor me deu fez bem. Por quê? Porque nós não somos só química. Esse lado da fé, gostei do cara, se interessou por mim. Por isso que o charlatão faz sucesso. Charlatão não atende no SUS, né? O cartomante, ele convence, ele olha para o camarada, você está pensando, ele cria uma condição que essa condição psíquica interfere tremendamente na saúde. Por isso que a intenção, o poder da intenção é muito importante. Quando a pessoa se sente que tem alguém querendo ajudá-lo, ela se ajuda muito mais. Potencializa um tratamento em vezes 7, vezes 10. E as fases da Lua, de acordo com a posição da Lua, o reflexo solar da Lua, ela vai dar interferências. E essas interferências vão ser maior ou menores, e algumas pessoas vão sentir mais ou menos. Daí, nós temos até a lenda do lobisomem. Quem assiste, quem tem filha que nem eu, tem que assistir a saga Crepúsculo, né? Eclipse. Então a gente vai ver a saga dos lobisomens. E o interessante é que tudo de mito, alguma coisa tem verdade. O lobisomem, por exemplo, todo mundo ouviu falar do lobisomem. E o lobisomem aparecia na lua cheia. E como a sabedoria popular é, né? Vocês sabem por que nascia lobisomem? As pessoas viviam em fazendas, viviam em sítios, viviam longe. Se você transar com a cunhada e tiver um filho, ele é lobisomem. Olha que legal. É uma forma de controle social. Então usava-se mitos para as formas de controle social. Então, não pegue a cunhada. Agora, olha que interessante, isso aqui é um desenho, isso aqui é uma foto médica, isso é uma foto do indivíduo, que ele tem uma doença, que não se sabe por que ele tem, que é a hipertricose. É a hipertricose, é o filho da cunhada. Gente, a coisa é impressionante, o camarada penteia a cara assim, ó, ele passa a escova via cara, olha, é pelo para todo lugar. É um distúrbio que a gente não sabe por quê, mas existe. E, opa, aqui, ó, parece o Tony Ramos, né?
E existem algumas famílias, essa é uma família mexicana, que todos são um pouquinho peludos. E o interessante, se ele passar por aquela depilaçãozinha a cera quente, nasce tudo de novo e de uma forma muito rápida. Então, é algo bem complexo. Olha aí. Então, camarada, é o... Mas para vocês verem como nascem as lendas. Você imagina esse cara à noite, no fim de tarde, meio escuro, você vê um cara desse. O lobisomem existe. Você vai jurar por Deus para todo mundo que o lobisomem existe. Tá? Nós estamos vivendo cada vez mais num caos magnético. Então nós temos à volta da Terra, nossa, uma gama de campos eletromagnéticos pelos satélites, pelos reflexos desses satélites, das ondas eletromagnéticas criadas, que está dando uma bagunçada, está dando uma mudada no equilíbrio natural que a gente deveria ter do planeta. A gente deveria ter um ciclo, a gente deveria ter um pulso sincrônico, e esse pulso está sendo catastrófico. Até alguns anos atrás, o que perturbava o campo magnético e assustava muitas pessoas era o quê? Os raios e os trovões. São descargas de bilhões e bilhões de volts, e essas descargas dão alterações tão graves que queima o modem, queima o micro, queima a geladeira, queima o telefone. Eu tenho o sítio aqui do lado, queima o portão, queima o aquecedor da piscina, queima tudo. Porque essas alterações eletromagnéticas afetam de uma forma bem clara os equipamentos eletrônicos. E afeta de forma bem clara o ser humano. Tá? Só que isso era a natureza. Dava uma coisa esporádica. Então as maiores alterações magnéticas que tínhamos eram as naturais, os raios. A gente criou uma cidade toda industrializada, uma cidade de concreto. A gente saiu da caverna e veio para as grandes cidades. Ferro, fios, eletricidade. Então nós produzimos um verdadeiro caos eletromagnético. E esse caos eletromagnético se acumula nas paredes dos ambientes que a gente vive. Quem vive em cidades, quantas vezes põe o pé no chão? O pé na terra, o pé na grama? Menos, né? Então o equilíbrio bioquímico do nosso corpo vai se tornando diferente. A coisa é tão antiga que os antigos chineses já falavam muito das energias telúricas, das energias terrestres, que dependendo dos lugares que elas se põem e a sobreposição de falhas subterrâneas com rios podem alterar o campo magnético da Terra e também produzir alterações levando a doenças, até a câncer. Então tem pesquisas muito interessantes que são alemãs, francesas, da linha chamada Rede Hartmann. E essa Rede Hartmann, ela seria uma malha eletromagnética que cobre todo o planeta e, de acordo com o local que a pessoa dorme, que ela permanece várias horas, ela pode ter uma influência que ela sente até negativa. Uma das características disso, muitas vezes o marido levanta, a mulher vai para o lado dele da cama e dorme bem a partir daquele momento, e vice-versa. Crianças que muitas vezes no berço, ela dorme estatelada na gradinha do berço, tentando, parece que, fugir de uma influência magnética de solo. Mas são coisas sutis que afetam e são bem conhecidas por observações de anos e anos e anos. Nós vemos que quando há essas redes, elas são negativas à vida. E até há áreas que parece que as próprias plantas se afastam de determinados pontos, porque são radiações negativas naturais que nós temos no planeta Terra. Então, a pessoa que dorme, por exemplo, nesse ponto, ela começa a ter alterações cardiovasculares, pulmonar, asma. Só a troca de local da cama, a movimentação da cama daquele local, pode, em questão de meio metro e tal, já mudar totalmente essa condição. Então, fica como uma regra, fica como uma orientação. Se você dorme mal na sua cama, muda um pouco a cama de lugar, muda a conformação do quarto, que provavelmente você pode sair
daquela zona natural, patógena, e melhorar teu sono e o teu equilíbrio orgânico. O grande problema não é ficar um pouquinho, que a gente dorme em torno de 6, 8 horas, num ponto que vai desequilibrar o nosso organismo. Tá? Então esse que é o grande problema. Nós temos aí também fatores desequilibradores à nossa volta, que são as linhas de alta tensão e que geram campos magnéticos. Quem conhece linhas sabe que a vegetação em volta ela tem anormalidades, ela tem problemas. Inclusive até mosquito da dengue, eles preferem áreas de ativação eletromagnética. Se tiver um charquinho desse lado de uma torre de alta tensão e de uma longe, eles vão ter uma proliferação muito maior próximo a essas torres de alta tensão. Está sendo até um problema estudado em saúde pública de ver focos de áreas de mosquito da dengue nessas áreas. E nós criamos à nossa volta hoje todo o universo em casa de alterações eletromagnéticas. Então nós temos o computador, nós temos a televisão, o rádio-relógio. Gente, tem gente tão sensível a essas alterações, o paciente ela acorda todo dia com enxaqueca de manhã. Você fala, tira o rádio-relógio do lado da cabeceira. Ela acorda sem dor de cabeça de manhã. Opa! Então, é muito interessante a sensibilidade individual. Um pode não sentir nada, o outro pode sentir e ter ocasionar patologias em si devido a essas alterações. Então, uma coisa importante, né? Todos nós somos dotados de magnetismo. O campo geomagnético da Terra exerce influência no nosso magnetismo. Uma parte aqui todo mundo já sabe, né? A gente está vivendo em cidades, a gente destrói o campo magnético à nossa volta, e aquela história que todo mundo já leu do carência magnética. Tá? Mas não é só a carência, é que tipo de grau de magnetismo que a gente vai ter. Então, hoje, o efeito dos campos magnéticos, no estudo biofísico, o estudo de frequências e radiações, ele equivale ao ultrassom, a laser, e ele produz realmente uma agitação dos íons, moléculas e membranas celulares. Aumenta a ação fagocitária, enzimática, o transporte de membranas. Só essa linha aqui fala, gente, ele é um preventivo da gripe. Por quê? Ele melhora a ação fagocitária, enzimática e transporte de membranas. Melhora a quimiotaxia de linfócitos, melhora a imunidade. Então, até isso, o campo magnético em forma de equilíbrio pode mexer na gente. Então, o campo magnético, ele influencia esse fluxo de íons, que se eles estão bem, nós temos então uma troca de elementos mais adequada e os processos de reparação naturais do corpo extremamente ligados. E aquela história daí da água fotonizada, por exemplo, que ela quebra os clusters que vão se formando pela poluição, agrotóxicos e tal, lavando melhor as nossas células. Só que só funciona para quem usa. Tá? Então, aquela história de beber uma água, se for fotonizada ainda muito melhor, mas é importante a pessoa entender o princípio disso, que senão ela não faz. Isso que é interessante, às vezes ela ouve de orelhada, é besteira, não, foi legal, mas ela não usa. E ela tem que incorporar essas coisas no seu dia a dia. Então, nós temos que essa ativação dos glóbulos brancos é uma ativação que previne até a ação de câncer. O que é câncer? É vírus, o câncer é algo dado por um erro do corpo humano? Sim, se a gente tem esse nosso campo elétrico bem, a troca elétrica entre nossas células, a comunicação em ordem, a gente está fazendo uma medicina preventiva muito bom. Essa parte de desintoxicação seria realmente uma célula que está funcionando bem, ela está eliminando as toxinas, ela está trabalhando de uma outra forma e gerando campos elétricos diferentes. A atividade metabólica da parede celular,
ela é hoje fundamental. O grande, vamos dizer assim, desafio da medicina não é trabalhar nem o todo, e sim cada célula. Se você tem uma nutrição celular boa, uma alimentação adequada, se a gente diminui açúcares, corantes, se a gente diminui pão, bolacha e procura comer mais legumes, verduras, saladas, você vai ter nutrientes que vão ativar mais as suas células e inibir, diminuir o processo de distúrbio do nosso organismo. Nosso organismo, em medicina, nós vemos que ele tem áreas de acúmulos nervosos, que são os chamados plexos. Antigamente, chamavam chakras. Então o chakra existe? Existe. O chakra, ou plexo, ele é um conjunto de um emaranhado de nervos, um emaranhado de áreas elétricas mais ativas do nosso organismo, e ele está distribuído em 7 principais chakras. E é aquela história que muita gente tem uma raiva, mas dá até dor de estômago na hora, pega no chakra solar. É aquela história que vocês já viram que no Kung Fu, você chega no indivíduo e pum, dá um soco no chakra solar, acabou. O camarada desaba na hora, porque dá um desequilíbrio elétrico geral no organismo. Então, eles existem, eles estão aí, e se nós ao ampliarmos essa nossa rede nervosa, nós somos uma verdadeira antena de ressonância das energias, das frequências que estão à nossa volta. Então, como é importante a gente manter energias que equilibrem essa nossa antena nervosa e a gente, então, mantém ou não a nossa saúde. Uma das coisas que ajuda bastante, é a história dos pés no chão, as respirações e o equilíbrio hídrico do corpo. A gente estima que de cada 10 pessoas bebem água a menos do que precisa. Então não esqueçam sempre de olhar o xixi. Foi fazer xixi, está amarelo, fedido, como diz, mijo, está ruim. Tiver aquele xixizinho bonitinho, clarinho, sem cheiro, está bebendo água bom. Então o teste nosso do dia a dia de beber água é a urina. Olha a sua urina. Você está trocando, limpando toxinas de uma forma adequada ou não. Daí vocês ouviram falar tudo aquilo de aura, foto da aura. Viram? Lembram? Olha, eu pesquisei mais de 80 mil fotografias que eu tirei. E essa fotografia da maquininha é tudo mentira. É tudo mentira. Isso é um efeito chamado efeito corona, é efeito elétrico. A interpretação de foto da aura. Já fiz mais de 100 mil fotografias. Fui atrás, é para vender fotografia. Existe realmente, se nós temos um campo elétrico, se nós temos um campo que está em harmonia ou não, realmente nós temos um campo elétrico à nossa volta. Se nós temos centros de maior concentração de fios, cabos, nervos, existem pontos que seriam mais brilhantes realmente. Mas ainda a medição desses pontos está a nível da paraciência, daquela ciência que usa uma parte de coisas verdadeiras e o resto é tudo mentira, mas as pessoas adoram ser enganadas. É um monte de gente que adora. Me engana que eu pago? Quanto custa a foto? Então, não existe. Na parte, inclusive, tem uma parte vermelha. Não. A própria pressão do dedo, a temperatura do dedo. Tem gente que tem mão gelada. Então, a condução elétrica é diferente daquela que está com a mão quente. Então, existe uma série de condições que nunca são respeitadas. Então, a pesquisa dessa foto Kirlian se torna um simples efeito elétrico chamado efeito corona. E tem gente interpretando aquilo de tudo, de todas as formas. Você tem um obsessor, tem um obsessor na sua foto, está aqui um vermelho, só que daí você vai pagar uma vela da
tamanho da sua altura, nós vamos fazer uma reza, e o cara paga, isso que é duro, o camarada vai. Depende de como fala, ele paga, ele vai, ele se engana. Então, esse equilíbrio geral, esse equilíbrio bioelétrico do nosso corpo, interfere. E as pesquisas com Reiki, vamos usar o nome de projeção de energias, existem. Por quê? Todo mundo sabe que naturalmente teu filho bateu a perna, ai, tá doendo, tá doendo. A mãe vai lá, não, passou, filhinho passou, ele sai correndo, passou. Existe. Nós podemos transmitir, se um corpo ele tem uma energia mais ativa e o outro uma menos ativa, é possível uma doação dessa energia. E estão sendo conduzidos uma série de pesquisas em hospitais, em centros clínicos, de você orar para uma pessoa que está doente. E esse poder da intenção parece que mobiliza energias ainda não mensuráveis que mudam o histórico clínico daqueles pacientes. Então, alguém doente, tem um grupo de oração que vibra positivamente para aquela pessoa, hoje não é mais fé, se demonstra que há uma mudança no quadro clínico daquela pessoa e ela tem realmente melhoras através dessas frequências, através dessas energias. Nós temos, então, um campo elétrico, possível até de ser transmitido, só que, uma coisa muito importante, se você estiver bem, né, você vai, não tá péssimo, tá ruim, morrendo, você vai passar o quê? Você vai doar, a carga da tua bateria está lá no vermelho. Você vai doar o quê? Então é muito importante. Primeiro você. Se você estiver bem, você consegue fazer alguma coisa. Se você não estiver bem, você não consegue fazer nada. E não precisa de muita coisa. Não precisa fazer curso de 10 dias, tal. Estou com dor de cabeça. Só chegar a mão perto, respira fundo, queira que o camarada melhore. É impressionante que melhora. É impressionante. Criança, quando você ensina a criança a fazer isso, porque há uma ação de frequências, há uma ação de equilíbrio. Criança não para, ela levanta e deita, corre 500 mil vezes ao dia. Se ela sabe usar isso, a gente tem um poderoso remedinho em casa que corre para todo lado, que pode ajudar as pessoas. E as práticas, né, que milenarmente nós sabemos,